Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que usam o material Caderno de Matemática. Nossa aula hoje, dando continuidade às operações com números naturais, é a potenciação, né? E como é que eu resolvo, como é que se resolve uma potenciação na matemática? A potenciação na matemática nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, né? Mas antes de entrar na definição propriamente em si, nós vamos verificar alguns elementos da potência, né? Ou da potenciação. São eles: sua representação é um número que fica embaixo, um pouquinho maior do tamanho normal, chamamos de base, é um número que fica embaixo. Um número que fica no lado superior direito, um pouquinho menor, ao se escrever, nós chamamos de expoente, né? E o resultado dessa operação que nós chamamos da potência em si, né? Pode ser simplesmente resultado, porque isso aqui é uma potência, isso aqui é o resultado da potência, ou é a potência ou é o resultado, é a mesma coisa, né? Então, por que 2 elevado a 3 é assim que se lê, tá? Sempre você lê o número de baixo, que é a base, elevado, aí você pode falar o número em forma ordinal ou o nome próprio do número, né? Por exemplo, 2 elevado a 3 ou 2 elevado a terceira, você pode falar de forma ordinal, né? No caso, como é que 2 ao cubo dá 8? Você, para saber quanto dá o resultado de uma potência, você precisa transformá-la em multiplicação, como já foi dito antes. É uma multiplicação de fatores iguais. Mas quem são esses fatores iguais? O número de baixo ou o número de cima? É a base, é o número de baixo. Sempre você vai repetir a base. Professor, então o que eu faço com o expoente que fica no lado superior direito? Esse número de cima representa a quantidade de vezes que você vai repetir a base, né? Então, nesse caso, 2 ao cubo, você vai repetir a base, multiplicando por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. É comum alunos de ensino médio, ensino fundamental, querer fazer 2 vezes 3, multiplicar a base pelo expoente. Não façam isso. Por mais que uma potenciação seja uma multiplicação, é uma multiplicação de fatores iguais. Eu não posso fazer a base vezes o expoente. Você vai repetir sempre a base em quantidade de vezes igual ao expoente, tá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira, ou 2 elevado a 3 dá 8, né? Lembrando que quando você tem um 2 aqui no expoente, ou um 3, ele recebe nomes especiais, né? Que é o quadrado e ao cubo, respectivamente. Então, se aqui fosse um 2, seria 2 ao quadrado. Mas como é um 3, é 2 elevado ao cubo. Ok? Vamos a uns outros exemplos aqui, que você vai ter ideia de como é que se resolve. Ó, 3 elevado à quarta, ou 3 elevado à quarta potência, ou 3 elevado a 4 simplesmente, pode ser também. Sempre você vai repetir o de baixo, quem é o de baixo é o 3, multiplicando por quem? Por ele mesmo, quantas vezes? Exatamente o número do expoente, ou seja, 4 vezes. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81, tá aqui o resultado. Se você não tem condições, ainda não consegue fazer essa multiplicação de uma vez, você pode fazer por blocos, como eu fiz aqui, ó. Faz os dois primeiros, 3 vezes 3 dá 9, claro que os dois últimos também vai dar 9, e multiplica os resultados. Em hipótese nenhuma você usa soma aqui, né? Sempre multiplicação, então você vai multiplicar os resultados. 9 vezes 9 dá 81, ok? Quanto dá 4 elevado a 3, ou 4 elevado à terceira potência, ou o mais usual, 4 elevado ao cubo, né? Quem é que você vai repetir o 4? Quantas vezes o 4, que é a base? 3 vezes, que é o expoente. Então, fazendo aqui por blocos, que fica mais fácil, como já disse anteriormente, 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64.
quanto dá 2 elevado a 10 ou 2 elevado à décima potência ou 2 elevado à décima simplesmente. Quem é que eu vou repetir? A base e o expoente, o de baixo ou de cima. Sempre se repete o de baixo, que é a base. E para que serve o expoente? O de cima serve para você verificar a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. Observem que você tem aqui 10 2, né? Então, eu fiz aqui em blocos, fiz os 5 primeiros. Façam isso também, sempre que possível, fica mais fácil. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16 e 16 vezes 2 dá 32. Peguei 5 números, 5 2, os outros 5 2 eu não preciso fazer a conta novamente, porque também já sei que dá 32. E 32 vezes 32 dá 1024. Ok? Bom, tem uma dica quando a base é 1 e quando a base é 0. E também tem uma dica quando a base é 10. Eu vou adiantar aqui para vocês quando que a base é 10. Quando a base é 10, por exemplo, 10 elevado a 7, eu não preciso, não é necessário fazer a repetição do 10. Gente, isso só funciona para a base 10, tá? Não há necessidade de você repetir a base 10 7 vezes e fazer 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, 1000 vezes 10... Não há necessidade. O que você faz? Sempre há uma coincidência na quantidade de zeros e o número do expoente. Então, se você tiver 10 elevado a 7, você coloca só 1, sempre será 1, e a quantidade de zeros exatamente igual ao número do expoente. Ou seja, não há necessidade de fazer multiplicações, ok? Isso só funciona para a base 10. A gente vai ver um exemplo logo a seguir. Vamos lá, esse exemplo. Temos aqui, segundo o material, 2 elevado a 7. Vamos resolver 2 elevado a 7. Quanto dá 2 elevado a 7? Sempre vou repetir a base. Nesse caso, vou repetir a base, que é 2. Quantas vezes? 7 vezes. Deixa eu colocar pontinho aqui que fica melhor. 2, pontinho, 2, pontinho, 2, pontinho, 2, pontinho, 2, pontinho, 2, pontinho, 2, 3, 6, 7. Beleza. Isso aqui vai dar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64, 64 vezes 2, 128. Se tem dificuldade de fazer tudo de uma vez, pega os blocos aqui, vamos ver aqui. Eu acho que eu consigo fazer 4 desses aqui. Vamos lá, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Vou fazer esses 3 últimos aqui. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Aí eu faço o seguinte, multiplico os resultados, né? 16 vezes 8, 8 vezes 6 dá 48. 8 vezes 1 dá 8, com 4 dá 12. Pronto. O mesmo valor, 128, né? Fica a dica de fazer em blocos, que é bem mais fácil. Quanto dá 7 ao cubo? Quem eu vou repetir? O 7. Multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Faço então 7 vezes 7, 49. Esse 49 que deu 7 vezes 7, eu vou ter que multiplicar por 7. Eu vou fazer aqui embaixo, já que eu não sei de cabeça, né? 7 vezes 9 dá 63. 4 vezes 7 dá 28. Com 6 dá 34. 343. Prontinho. Agora sim vem as outras duas dicas que eu vou dar para vocês. 1 elevado a 778. Ora, eu vou fazer 1 multiplicando por ele mesmo 778 vezes. Só que eu não tenho tempo nem espaço para fazer isso e também não há necessidade, né? Vou repetir 1 por ele mesmo 778 vezes. Coloquei aqui reticências, tá? Para indicar que tem 778 vezes. Mas observem, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Se eu fizer isso 778 vezes, vai dar 1
né? E não 778. Muita atenção aí, né? Isso aqui vai dar 1. Moral da história: se você tem uma potência e a sua base é o número 1, não precisa fazer a potência. Você já sabe que o resultado é 1, independentemente da base, né? A mesma coisa o zero. Observem: 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, independentemente da quantidade, sempre vai dar 0. Se você enxergar um 0 embaixo aqui, ó, na base, você não precisa repetir o 0, né? Já sabe que o resultado é sempre 0, né? A última dica já foi dada anteriormente. Aqui você não precisa fazer o 10 multiplicando por ele mesmo 10 vezes. Você escreve 1 e o seu resultado vai ser quantidade de zeros igual a quantidade do expoente. O expoente aqui tem 10, então você vai ter aqui 10 zeros. 3, 6, 9, 10. Pronto. Tá aí o nosso número. Ok? Obrigado, é isso. Até a próxima.